E agora vamos com uma entrevista importante aqui no Expresso CNN com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ex-ministro, muito obrigado pela sua presença. Queria saber se o senhor nos ouve bem. Ouço bem, eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, dizer que é um prazer estar na CNN e estou sempre à disposição, né, para poder esclarecer, falar alguma coisa e tal. Tem esse tema desses últimos dias que tem sido um tema chamado muita atenção da população. Enfim, é importante contribuir. Vamos lá, então. Ex-ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou. Qual a sua sensação pelo fato de ser ainda um símbolo da Lava Jato, ter deixado a magistratura para participar de um governo cujo presidente declaradamente disse que a Lava Jato acabou? O senhor se arrepende? Não, veja, tem uma interpretação aí. O presidente, numa interpretação mais benigna, ele quis dizer que o governo dele não tem tido, pelo menos, são desconhecidos escândalos de corrupção na gestão do governo federal, né? E daí, nesse ponto, a Lava Jato teria perdido, pelo menos, a relevância para o governo dele. Entretanto, o que nós temos que pensar é o seguinte, a decisão de praticar um crime de corrupção envolve sempre risco e oportunidade. Se diminui os riscos e aumenta as oportunidades, a corrupção vai aparecer, ela volta, né? Nós não podemos aí achar que vamos coibir essas práticas unicamente confiando na virtude das pessoas. Então, as pessoas se corrompem. Muitas, eventualmente, não. Mas nós temos que ter mecanismos institucionais de controle. Quando se começa a desmontar esses mecanismos, nós temos sofrido reveses, infelizmente, desde 2019 nessa área, eu digo especificamente em relação ao Lava Jato, mas em relação ao combate à corrupção como um todo, nós estamos brincando com o inimigo, nós estamos brincando de recairmos de novo na impunidade da grande corrupção, o que vai favorecer o surgimento de esquemas criminosos. Então, não quero entrar em nenhuma polêmica com o presidente, não é? Mas, assim, desmontar o aparelho necessário para investigar e reprimir esses crimes não é, evidente, uma decisão sábia. Doutor Moro, agora a pergunta da minha colega Carol Nogueira. Ministro, uma boa noite, inclusive para quem está nos acompanhando aqui no Expresso CNN, também nossos analistas já estão posicionados, também tem perguntas a fazer. Bem, gostaria de falar com o senhor sobre esse assunto que vem repercutindo muito, que é a soltura do chefe do PCC, André do Rep, fundamentada num artigo do pacote anticrime. Bem, o senhor era ministro da Justiça quando esse pacote foi aprovado, mesmo com o senhor se posicionando contra o artigo. Não ter conseguido evitar a inserção desse dispositivo foi uma falha enquanto ministro da Justiça? E mais, o presidente Bolsonaro errou ao sancionar o texto sem vetar esse artigo? Olha, uma coisa, quando eu assumi no governo e eu permaneci até o final, né, fiel aos meus princípios. Os meus princípios sempre foram, isso é inequívoco e acredito para o povo brasileiro, compromisso contra a criminalidade organizada. Nós lutamos muito na forma da lei contra o crime organizado. Acho que nunca teve um Ministério da Justiça tão atuante contra o crime organizado. Nós conseguimos aí reduções significativas da criminalidade violenta, juntamente com o trabalho dos estados, evidentemente, e claro que quando eu falo Ministério da Justiça também é o mérito do governo federal. E o Ministério da Justiça sempre teve um firme compromisso contra a corrupção. Nós apresentamos projetos para aprimorar o combate à corrupção. Nós vimos com preocupação que a execução de segunda instância podia cair. Nós apresentamos já em fevereiro um projeto ao Congresso que buscava o restabelecimento da lei, na lei a prisão em segunda instância. Então, quem mais trabalhou, e isso eu posso falar com absoluta tranquilidade, e todos sabem que eu estou falando a verdade, quem mais trabalhou contra a corrupção e para aprimorar o combate à corrupção, seja antes do governo Bolsonaro, seja depois, né, foi o nosso trabalho ali dentro do Ministério da Justiça. Antes como juiz, mas era peça de uma engrenagem. Mas no Ministério da Justiça fui eu, fomos nós, foi minha equipe. Então nós tínhamos todo esse compromisso. Enviado o projeto de lei ao Congresso, há espaço para divergências, né? Isso faz parte ali do mundo democrático.
E foram inseridos alguns dispositivos que, com todo respeito ao Congresso, né, principalmente a Câmara que fez essa inserção, que são ruins. Esse dispositivo, por exemplo, é ruim. Ele é, assim, não é um absurdo completo, existe em direito comparado, existe na França um dispositivo equivalente, mas na prática, né, o juiz brasileiro assoberbado de processos, ele acaba perdendo esse controle. E, por exemplo, pode levar a uma interpretação de que a soltura é automática, como acabou acontecendo nesse caso, o que é ruim, expõe a população, vulnera a população. Mas o Ministério da Justiça foi explicitamente contra, isso foi falado aos parlamentares, não só em relação a esse dispositivo a outros, depois isso foi externado também ao presidente da República. Agora, o que eu tenho falado, e acho que isso é importante, mais relevante do que nós ficarmos aqui buscando culpados, querer apontar o dedo, o culpado foi o legislador, o culpado foi o presidente, o culpado foi o ministro, o culpado foi o Ministério Público. Mais relevante é nós procurarmos a solução. Qual que é a solução mais clara para isso? É revogar esse dispositivo. O Congresso, quando quer, pode fazer isso em um dia. Basta ter vontade política. Uma solução mais permanente e que, além de eliminar o problema, nos colocaríamos de novo na rota virtuosa da agenda anticorrupção, seria a aprovação da prisão decorrente da condenação em segunda instância. Nós temos a PLS 166/2019 no Senado, pronto para votar. Foi aprovado quase por unanimidade na CCJ do Senado. Basta o presidente Davi Alcolumbre colocar para votar no plenário. Não tem nenhuma dificuldade com isso, o assunto já sobejamente debatido. Nós temos a possibilidade de fazê-lo também através da aprovação da PEC 199/2019, que está na Câmara. Já tem o relatório da Comissão Especial. Basta colocar para votação e depois colocar no plenário. Teve emenda constitucional que aprovaram aí em uma semana. Basta aí ter vontade política para tanto. Agora, o que eu posso assegurar, assim, o Ministério da Justiça foi o órgão que mais trabalhou firmemente no combate à corrupção durante a minha gestão, inclusive em prol desses projetos. Claro, nós não conseguimos fazer tudo sozinho, existem limites institucionais, mas que nós trabalhamos com afinco para essas pautas, isso é inegável. Ninguém mais do que eu se expôs para ir no Congresso, para defender isso, para contrariar aquilo que nós não concordávamos. E eu tenho permanecido assim, saí do governo, mas continuo com essas pautas, continuo com esses princípios. E tendo a oportunidade, agora até com mais abertura, né, mais liberdade, se pode falar. O governo também deveria, já que ele tem um controle mais significativo hoje do Congresso, fez alianças parlamentares ali significativas, né? Tem uma popularidade imensa hoje o presidente, por vários motivos, mérito, né, do governo, ótimo, mas vamos usar isso para retomar a pauta da agenda anticorrupção. Isso é importante para o país. Não é uma questão de disputa político-partidária ou de egos ou coisa que o valha. É uma pauta para o país. Ex-ministro, agora a pergunta da nossa analista de política, Thaís Arbex. Boa noite, ministro. Quero continuar nesse tema. O senhor defende a revogação desse artigo, mas os defensores dele dizem que as prisões preventivas elas são muito mais prejudiciais, principalmente para a população carcerária mais pobre, que não estão normalmente ligadas ao crime de corrupção. Como resolver esse problema revogando o artigo? Será que ele não cria outro problema para o sistema? Veja, o que nós vimos na prática foi ser liberado da prisão um líder do PCC de tráfico de drogas. Certo? Vamos ver quantos desses eventuais presos preventivamente por crimes de bagatela, por pequenos criminosos, serão soltos com base nesse dispositivo. Então, acho que os fatos, a meu ver, falam por si. A prisão preventiva, de fato, ela é excepcional. A prisão tem que seguir o julgamento e não precedê-la. Na minha avaliação,
a utilização da prisão preventiva dentro do direito aqui brasileiro tem sido parcimonioso pelos juízes, né? Eu trabalhei como juiz, havia as críticas lá da Lava Jato, mas normalmente quem teve a prisão preventiva decretada era um crime normalmente escandaloso, para começo de conversa, caso de grande corrupção, gente com milhões na Suíça, gente com milhões no Mônaco, pessoas que tinham aí muitas vezes roubado o povo brasileiro por 10 anos, pessoas que tinham a qualquer momento a possibilidade de sair do país e ficar com o dinheiro lá fora, pessoas que destruíram provas. Quando se vê a realidade das varas criminais estaduais, os juízes, em geral, têm essa noção de que a prisão é excepcional. Claro que, eventualmente, aparece lá um caso patológico, que é uma exceção, mas que não representa a regra, de uma prisão preventiva de um pequeno criminoso, responsável ele por um furto pequeno. Mas essa não é a realidade. Em geral, os juízes são muito cautelosos ao decretar essas prisões preventivas. E quando foram estabelecidas as novas limitações, a prisão preventiva, não só esse dispositivo, mas outros do projeto anticrime, primeiro havia ali uma, vamos dizer, descaracterização do propósito do próprio projeto, que era endurecimento razoável, né, e nada ali inconstitucional em relação à criminalidade. Houve essas inserções e há dispositivos ali que tornam realmente mais difícil. Por outro lado, tiraram a execução da segunda instância. Então, hoje você tem um processo, né, contra, eventualmente, pessoas poderosas. Prisão preventiva você não tem, porque restringiram bastante. Tanto que se vê essas operações da Polícia Federal, salvo raras exceções, são buscas e apreensões. Relevantes operações, mas ninguém quase está sendo preso. Quando é criminoso de colarinho branco, ele também nunca vai ser preso no final, porque o processo nunca vai transitar em julgado. Já que a gente espera o trânsito em julgado, e a gente sabe que na prática ele não vai acontecer, então a gente tem aqui uma justiça absolutamente desqualitária e muito focada na construção de um sistema que representa na prática a impunidade dos poderosos. Esse é o sistema que nós queremos para o nosso país? Não é esse o mesmo sistema que propiciou as oportunidades e a diminuição de risco para gerar casos como Mensalão, Petrolão, anões de orçamento? Então, nós estamos realmente com risco de voltar ao passado, porque nós estamos desmontando a máquina que foi criada na época da Lava Jato. E, principalmente, essa máquina foi criada não pela Lava Jato, foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. Quem estabeleceu a prisão em segunda instância foi o Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro de 2016, relator o saudoso, acho que é um herói brasileiro, ministro Teori Zavascki. Nós estamos vendo tudo isso escoar sem que haja um esforço, salvo muito pontual, mas sem que haja um esforço coordenado do governo e do Congresso para restabelecer esses institutos. Então, assim, claro que a Lava Jato comporta críticas, toda instituição comporta críticas, toda ação humana comporta críticas. Tá? Agora, pensar que nós poderíamos ter investigado e desmantelado todos aqueles esquemas de grande corrupção sem o instrumental necessário é uma ilusão. E o que nós estamos jogando fora nos últimos anos é o instrumental. Podemos continuar confiando nos nossos governantes que não vai haver corrupção. A palavra, afinal, resolve todos os problemas. Mas eu não acredito nisso. Nós vivemos num Estado, nós vivemos num governo de leis. Nesse governo de leis, até mesmo a virtude tem que ser controlada. Quanto mais o risco do vício. Ex-ministro, agora a pergunta do nosso analista de política, Fernando Molica. Ministro, boa noite. O senhor falou que a prisão preventiva é algo excepcional.
Mas na Lava Jato de Curitiba houve a decretação de 130 prisões preventivas. Houve um caso, salvo engano, que o preso ficou na cadeia por quase 5 anos. Até o ministro Gilmar Mendes disse que essas prisões muitas vezes eram para obter delações premiadas e as comparou com tortura, uma forma de tortura. Hoje cedo eu falei com o deputado Lafayette Andrada, que foi o relator do pacote anticrime, que assinou essa emenda que fala na necessidade de renovação do pedido da justificativa da prisão provisória. E ele disse o seguinte, ele concordou que ele admite que o excesso, eventuais excessos da Lava Jato nas prisões preventivas acabaram colaborando para viabilizar essa emenda, que essa emenda só foi aprovada, esse artigo acabou sendo aprovado por conta do eventual excesso de prisões da Lava Jato. O senhor concorda com isso? Bem, as prisões preventivas da Lava Jato, que eu posso dizer quando eu era juiz e eu decretei, elas sempre foram decisões fundamentadas. Muito poucas foram revistas e várias foram mantidas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que dentro do mundo do direito nós temos divergências razoáveis. Eu lembro, por exemplo, que a prisão do ex-CEO da Odebrecht, a prisão foi mantida pelo Supremo por uma divergência ali de 3-2, mas foi mantida. Isso não quer dizer que os dois que votaram pela concessão do habeas corpus, mas são pessoas lenientes com a corrupção. E nem que os outros 3 favoráveis à prisão se vestiram de alguma espécie de roupa de Torquemadas. São entendimentos. As pessoas divergem razoavelmente. Mas todas as decisões foram fundamentadas. Não existe nenhuma prisão preventiva na Lava Jato que tenha durado mais de 1 ano, tá? Pelo menos os meus processos, sem que a pessoa tivesse sido julgada. Essa história de 5 anos de prisão preventiva sem julgamento, duvido que alguém tenha falado. Desculpe, Fernando. Renato Duque. Se falou, está equivocado. Renato Duque, não foi o caso do Renato Duque? Renato Duque foi condenado no ano que ele foi preso preventivamente. Veja, uma coisa é prisão antes do julgamento. Uma coisa, a pessoa é presa preventivamente. Depois, o que tem é uma sentença, no qual o juiz avalia as provas e os fatos. E condena, e muitas vezes mantém a prisão preventiva. Ele foi condenado em vários processos por sentença de primeiro grau, em vários processos por segundo grau. Agora, se nós vamos considerar a prisão preventiva antes do trânsito em julgado, é sempre trânsito em julgado, então nós vamos ter prisão preventiva que pode durar 5 anos, 10 anos, porque trânsito em julgado é uma coisa que no Brasil não ocorre. Nosso sistema, para esses crimes de colarinho branco, não ocorre trânsito em julgado. Basicamente assim, muito raramente isso acontece. Todo país do mundo, tá, considera a prisão preventiva a prisão que se decreta antes do julgamento, tá, em primeira instância. Esse negócio de falar prisão preventiva após julgamento da primeira instância é uma falácia, é uma criação brasileira, uma jabuticaba. Se você for conversar lá com advogados norte-americanos, juízes, franceses, e você falar assim que alguém teve prisão preventiva decretada depois do julgamento, a pessoa não vai entender. Vai falar, não, acho que a pessoa não entende muito bem de direito. Porque não existe isso. Depois do julgamento é prisão para executar a pena. Tá? A nós que viemos com essa construção que é a prisão preventiva até o trânsito em julgado. Só que num sistema que não favorece a resolução dos processos rápidos, aí fica, você não tem nem prisão preventiva e nem trânsito em julgado para executar a pena. Tem muitos presos? Tem, mas os criminosos mais poderosos, né, inclusive aí crime de colarinho branco, dificilmente vão ser punidos no país. É esse o sistema que nós estamos construindo. Ou o que nós estamos desconstruindo já há algum tempo. Mas, ministro... E aqui, como eu disse assim, mais uma vez, não quero aqui apontar culpados, tá? Eu acho que as posturas têm que ser construtivas. Muitos têm parcela de responsabilidade. E o que eu acho que nós falhamos em colocar a agenda anticorrupção ainda central nas nossas reivindicações políticas. Claro que nós estamos num contexto de pandemia e é muito natural alguém perguntar, mas espera aí, eu tenho um risco à minha saúde, eu perdi meu emprego, eu perdi minha renda,
e está falando em combate à corrupção, mas olha, eu acho que dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. 2, nós vimos até mesmo na pandemia casos de suspeita de gestores públicos que desviaram dinheiro para combater a pandemia. Então, nós temos que trabalhar com essas metas todas ao mesmo tempo. Eu acho que hoje o governo e o Congresso têm uma grande oportunidade para aprovar a PEC da segunda instância, ou esse PLS, para que nós possamos retomar essa agenda de corrupção que passa necessariamente pelo restabelecimento da prisão em segunda instância. Esse caso do traficante é bem ilustrativo dos riscos que corremos. Ministro, se houvesse a prisão em segunda instância... Doutor Moro, só uma interrupção, só para poder fazer, para a gente poder rodar bem aqui e os outros analistas aqui da CNN também poderem questionar. Me desculpe interrompê-lo, mas vamos lá. Agora eu vou chamar o Yuri Pita, nosso analista de política, para te fazer a próxima pergunta. Obrigado, Caio. Qualquer coisa você corta o meu áudio aqui no próximo. Obrigado, Caio. Boa noite, ministro. Bom, vou aproveitar então a eloquência do senhor. O senhor já está há 11 dias para terminar a quarentena do senhor, depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O senhor já tem a OAB tirada. O senhor, diante desse quadro de retrocesso ou de diminuição da agenda anticorrupção e de tudo que o senhor viveu em Brasília, o senhor desistiu da política de vez e vai se dedicar exclusivamente à advocacia? O que eu acho bastante interessante aqui, viu, que é bastante importante, que apesar de nós estarmos sofrendo alguns retrocessos no combate à corrupção, somente no setor público, o setor privado, houve um nascimento de um mercado com a Lava Jato e um despertar das empresas brasileiras da necessidade de se investir em políticas de integridade e de compliance. Seja porque a própria Lava Jato mostrou as consequências para uma empresa que se envolve em crimes e resolve se omitir em relação às suas responsabilidades, sejam os danos reputacionais, sejam os próprios danos econômicos. E, além disso, hoje existe todo um movimento internacional pró-integridade e contra a corrupção. Porque as empresas, talvez antes até do que o setor público, passam a perceber que corrupção é ruim para os negócios, é ruim para os lucros, favorece competição desleal. Você começa a se avaliar, você começa a conseguir licitações, você começa a conseguir contratos, não porque você é a melhor empresa, não porque você é mais eficiente do ponto de vista competitivo, mas porque você recorre à trapaça. E quando todo mundo começa a recorrer à trapaça, os custos das transações aumentam. A alocação de recursos públicos acaba sendo prejudicada, porque tomam decisões erradas, construir lá, como chamam lá aquelas obras faraônicas, catedrais no deserto. Tá? Então, o setor privado, mais dinâmico, mais inteligente do que o setor público, né, com todo respeito, sei que tem muita gente boa no setor público, mas aqui é uma avaliação em relação somente à corrupção e essas dificuldades em avançar essa agenda, tem percebido que investir contra a corrupção, políticas de integridade, é importante, é um ganho para a empresa. E hoje você tem um risco internacional. Você tem empresas brasileiras que, por seu dinamismo, estão conseguindo ganhar posições internacionais relevantes. Ninguém quer ter o seu nome prejudicado lá no exterior por estar envolvido em casos de corrupção. Então, por exemplo, Embraer, a própria Petrobras, a Vale, todas essas empresas grandes hoje estão muito preocupadas com esse assunto. Então, existe, isso que me dá uma boa fé no futuro, além da própria democracia. Eu acho que esses reveses da agenda anticorrupção são facilmente revertíveis e as pessoas não vão esquecer tão facilmente as suas demandas por uma política de maior integridade, mas também porque o setor privado vai avançar mais do que o setor público. Isso tudo para dizer que tem uma vida fora da política, tem uma vida fora do setor público e que uma vida que pode ser, vamos dizer, extremamente satisfatória, mesmo resolvendo questões que, embora privadas, de certa maneira também atendam ao interesse público. Então, eu confio
no setor privado brasileiro. Eu acho que a evolução no momento contra a corrupção se encontra muito mais presente ali, as chances são maiores do que propriamente dentro do setor público. A desilusão do setor público, então, foi muito forte, ministro? Não, eu acho que, olha, eu sempre fui muito realista em relação a essa agenda, as possibilidades de avanço dessa agenda. A Lava Jato, ela foi uma exceção. Claro que teve também casos relevantes no passado, como a Ação Penal 470, o Mensalão, pontualmente casos de corrupção. E havia, né, assim, uma expectativa de que a partir da Lava Jato nós pudéssemos avançar mais. Mas para isso, nós precisamos ter uma confluência muito clara de todos os poderes, de todos os setores da agenda pública, porque os interesses contrários ao avanço da agenda anticorrupção são muito fortes, né? Interesses especiais, interesses poderosos, enfim, tem que ter uma força muito grande para isso avançar. Mas existem pessoas que podem se destacar. Veja aí, por exemplo, o ministro Fux, né, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele tem tido um discurso robusto, coerente contra a corrupção e tem tomado ações também consistentes com esse discurso. Porque também tem essa. Não adianta ter um discurso forte e que não convirja com as ações. E não adianta, e também é bom você ter ações contra a corrupção também imbuídas com um discurso correspondente, né? Porque as pessoas precisam também se inspirar, precisam abrir as suas mentes, né? Abrir os corações e mentes da relevância dessa agenda. Então, não é desilusão. Eu acho que não, faz parte da vida isso aí, não tem nenhum... Eu saí do governo ali com alguma turbulência e tal, etc., mas, para mim, o trabalho que foi realizado ali foi extremamente importante, muito mais bem sucedido no combate ao crime organizado e criminalidade violenta do que contra a corrupção, o que nos diz um pouco sobre o nosso país, sobre o nosso sistema político. Ex-ministro, alguma turbulência não, né? Com bastante turbulência a sua saída do governo. Mas vamos continuar aqui a pergunta da nossa analista de política em Brasília, Renata Agostini. Ministro, boa noite. A minha pergunta já vai na linha do que o senhor entregou aí na sua última resposta, a sua saída do governo, que teve um desdobramento importante, que é o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Bem, Celso de Mello, relator desse inquérito, se aposenta hoje, no último dia dele na corte. E os seus advogados entraram com um pedido, então, para que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, escolha outro relator, faça essa redistribuição de forma imediata. Bem, quem herda esses inquéritos, os casos todos de Celso de Mello, seria aí um indicado de Jair Bolsonaro para sucedê-lo nesse momento. Tudo indica, será mesmo Cássio Nunes Marques. Gostaria que o senhor explicasse o motivo desse pedido e se é um movimento já antevendo, né, que Cássio Nunes Marques pode, então, ficar com esse caso. Veja, esse inquérito... Primeiro, quem pediu a abertura desse inquérito foi o Procurador-Geral da República. Eu tenho muito tranquilo o que eu falei naquela data e os limites do que eu falei. Eu sempre disse nos meus depoimentos, depois fui chamado e tal, e você tem que responder os depoimentos, eu não falei que o presidente cometeu um crime. O Procurador-Geral quis abrir e tal, isso daí gerou turbulência maior, isso é uma outra questão, certo? Agora, não vou fazer comentários específicos sobre esse inquérito, essa foi uma decisão tomada pela defesa, eu constituí um advogado. Hoje eu tenho OAB, né, mas como diz assim, aquele que advoga em causa própria tem um tolo como cliente, não é algo que seja conveniente, então sempre é bom você terceirizar esse trabalho. Eu até li que tinha uma expectativa de que se fosse marcado o interrogatório do presidente, que eu iria lá fazer perguntas, né? Imagina que se eu vou lá fazer perguntas, né? Não cabe, seria totalmente impróprio. Quer que haja aí o depoimento por escrito ou presencial. Mas, enfim, é uma decisão da defesa, ela tem as razões delas, não tenho nada contra o ministro que foi indicado, o candidato que foi indicado. A minha única, talvez, assim, contrariedade em relação a isso foi que algumas declarações que o candidato fez sugerem que ele não seria favorável, né, a uma revisão da jurisprudência para restabelecer a execução criminal
a partir da condenação em segunda instância. Mas isso não significa que ele não seja, que ele seja uma pessoa ou que não seja um bom jurista. O próprio ministro Celso de Mello tinha entendimento que tinha que esperar o trânsito em julgado. Então, são divergências razoáveis. Agora, como eu entendo particularmente que o restabelecimento da prisão é essencial para nós retomarmos um combate ao crime mais eficiente, e não é só corrupção, nós temos esse caso aqui do traficante de drogas, do Lorde, né, traficante de drogas, para ilustrar, que restabelecer a prisão em segunda instância seria fundamental. Então, o único pesar que eu tenho é esse. Né? Eu não tenho nenhum outra crítica, eu não conheço o desembargador, espero que ele tenha sorte e sucesso na sua carreira. Ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, muito obrigado pela sua participação aqui na CNN, aqui no Expresso CNN. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Mais uma vez, um cumprimento à CNN e tenha uma boa noite e uma boa semana. Obrigado.